Estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus. E hoje nós gostaríamos de meditar no assunto: o que é melhor, ter religião ou ter comunhão com Deus? Esse será o tema do nosso assunto. Nós vamos analisar a vida de alguns homens de Deus que tiveram uma vida de íntima comunhão com o Senhor. Alguns deles frequentavam templos, outros não há nem menção. Mas eles tinham uma vida de tão íntima comunhão com Deus que todas as suas orações eram atendidas. Algumas a médio prazo, outras a longo prazo, mas todas elas não ficavam sem respostas. Eu acredito piamente que Deus sempre fala conosco. No início da minha fé, não sabia como caminhar, não sabia orar, não sabia o que esperar do Senhor. O tempo passou. Algumas vezes eu tive muitos momentos de oração e outras eu desleixei bastante. Mas o Senhor sempre foi me aproximando dele, me ensinando coisas que tornaram minha vida mais íntima com o Senhor. A ponto de acreditar que realmente todas as nossas orações são respondidas. Ou seja, de todas as formas, o Senhor sempre fala conosco. É que muitas vezes nós não temos sensibilidade para ouvir a voz de Deus, mas Ele está sempre falando com a gente, de uma forma ou de outra. E uma verdade que é incontestável: quanto mais você ora, mais o Senhor fala com você. Quanto menos você ora, menos você ouve a voz do Senhor. Você poderia perguntar: mas por que eu tenho que orar? O Senhor sabe o que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo. O Senhor conhece o meu coração. A oração, na verdade, aproxima você do Senhor o suficiente para você ouvir a voz dEle. Ele sabe tudo que se passa com você, mas Ele quer que você conte para Ele. Por quê? Porque só assim você vai se aproximar o suficiente para ouvir a resposta dEle. Que tipo de resposta? Eu não sei. Cada um tem o seu mistério com Deus, cada um tem a sua intimidade com Deus. Alguns têm muita intimidade, outros têm menos, outros não têm nenhuma intimidade com Deus. Mas a verdade é essa: quanto mais você se aproxima dele, mais ele se aproxima de você também. E o tema do nosso assunto hoje é justamente isso, para que todos nós cheguemos a ter íntima comunhão com o Senhor. Não adianta nada frequentar templos luxuosos, com vitrais e com muita arte, decoração, e ótimos cantores, e ótimos instrumentos musicais, e bons pregadores. Não adianta nada se você não tiver contato com o Senhor, se você não tiver um cantinho lá no seu quarto para você fechar a porta, fechar a janela, desligar o celular, desligar o computador e falar com o Senhor. Inclusive desligar da sua vida também, da sua família, da sua vida pessoal, dos seus interesses pessoais e falar com o Senhor. Você pode dizer: mas o que é que eu posso falar para Ele? O que você diria para um amigo? Ele é mais do que amigo. Então eu acho que está na hora de a gente parar de confiar demais nas pessoas e confiar de menos no Senhor. Eu sei que eu posso contar para Ele todas as minhas fraquezas, todas as minhas necessidades, todas as minhas tentações, todos os momentos embaraçosos que eu passo comigo mesmo por causa dos meus instintos. Eu posso contar para Ele, porque Ele não vai me punir, pelo contrário, Ele vai me confortar, Ele vai me orientar, Ele vai me ensinar a lidar com esses instintos, Ele vai me ensinar a fugir da hora da tentação, Ele vai me ensinar um caminho melhor do que aquele que eu tenho andado até hoje. E tem alguns exemplos de homens na Bíblia que tiveram íntima comunhão com Deus. O que mais me salta à mente no momento é o profeta Elias. Eu poderia citar outros: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Samuel, mas eu quero falar de Elias. Elias foi um homem totalmente desprendido de si. Ele parecia não ter família, parecia não ter casa para morar, parecia não ter nenhuma ocupação na vida, parecia ser um homem inteiramente à disposição de Deus. E nós podemos ler aqui, no capítulo 17 do primeiro livro de Reis, no versículo 1, a primeira aparição do profeta Elias.
Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha que ousadia. Tem que ser um homem de Deus, tem que estar com o Senhor do lado, para enfrentar um rei e seus exércitos sozinho, desarmado, com uma palavra dura que nem essa. Acabe havia se casado com muitas mulheres, mas a principal delas, a inimiga de Deus, a inimiga de Israel, era Jezabel. E essa Jezabel havia aniquilado os profetas do Senhor, porque ela queria acabar com a religião oficial do Estado, que era o judaísmo. Ela queria implantar ali a religião dela. Ela trouxe Baal, logicamente com o aval do marido, que era rei, que era um bola murcha. Ela fazia o que queria dele, né? Mas ele podia até deixar ela fazer o que ela quisesse, mas que não mexesse na fé. Mas parece que ele também não tinha muita fé em Deus, não conhecia muito a Deus. Isso lembra muitas pessoas hoje que falam em Deus o tempo todo, ou às vezes não fala, mas não mostra que Deus está presente na vida. Pessoas que vivem falando palavrão, contando piadinha suja, contando todo tipo de história que você pensar, menos histórias bíblicas, menos experiências na fé, menos alguma coisa que edifica as pessoas, que leva as pessoas a entender o caminho. E tem muita gente que ainda defende que todas as religiões são de Deus e todas as pessoas de todas as religiões vão para o céu. Não vão. Elas não vão. Muitas pessoas que seguem o caminho de Deus vão se perder. Imagina quem está fora. O apóstolo Pedro diz numa de suas cartas assim: o julgamento começa pela casa de Deus, onde aparecerá aquele que é desobediente ao evangelho do Senhor. Se apenas o justo se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então não são todos, nem todos que estão no caminho serão salvos. O próprio Jesus disse: muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Agora imagina a pessoa que está fora do caminho, a pessoa que não atendeu o chamado do Senhor, que está vivendo de qualquer maneira. Porque tem pessoas que vivem para si, para o seu próprio ventre, trabalham muito, ajuntam dinheiro e fazem de tudo para crescer e prosperar, como se fosse ficar aqui para sempre. Esquece que vai morrer, esquece que vai deixar tudo que conquistou aqui. Esquece que não é eterno. E aí você vem e fala: não, essa pessoa é membro de uma religião, então está tudo certo, ela vai para o céu. Você não conhece a Deus, você não conhece Jesus, você precisa se converter. Você precisa conhecer o caminho de Deus. Esse não é o caminho de Deus. O caminho de Deus não é largo, não é espaçoso, ele é estreito. O próprio Jesus disse: porfiai e entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Precisa conhecer o caminho. E esse caminho que você anda, de porta larga e caminho largo e espaçoso, não é o caminho de Deus. Então Elias apareceu ali e disse para Acabe: não vai ter chuva, não vai ter nem orvalho, nem sereno, enquanto eu não vier aqui e disser que vai ter. Olha que confiança. Sabe, porque talvez possa existir alguém que Deus fala, a pessoa escuta uma voz: quem é? Ah, é Deus. É que naquele filme Conversando com Deus. Mas eu não acredito, porque não é assim que ele fala comigo. Eu sinto aquele pensamento na minha mente, aquele pensamento forte, e às vezes eu fico até a impressão que o pensamento é meu, mas aí eu percebo que não pode ser meu, porque são coisas que eu desconheço. Então eu sei que o Senhor está falando comigo. Ele está me mostrando coisas que depois serão confirmadas, como já aconteceu muitas vezes. É assim que ele fala com você também. Então eu acredito que ele sentiu isso, esse pensamento firme. Vai até Acabe e diga para ele que não vai haver mais chuva nesse tempo todo. E ele foi confiando no Senhor. Ele entrou na presença do rei. Ele poderia ter sido preso ali mesmo, ter sido executado ali mesmo. É muita fé, é muita confiança. É isso que falta, e muita gente precisa confiar mais no Senhor. Precisa saber que o Senhor é maior do que todos os exércitos do mundo. Precisa entrar na presença do inimigo com ousadia, com coragem, com fé, com confiança no Senhor. E ele se afastou dali, e Deus mandou que ele se escondesse na casa da viúva de Sarepta. E
E ele foi para a casa da viúva de Sarepta, ficou lá 3 anos e meio, até que o Senhor falou com ele de novo: olha, pode voltar, porque eu vou dar chuva para Israel. Vamos ver aqui uma outra característica aqui. Quando Deus disse para ele: darei chuva a Israel. 1 Reis capítulo 18, versículo 44 e 45. Diz assim: e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma tão grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Lá é onde ficava o palácio de Acabe. Mandado pelo Senhor, Elias veio, reuniu os profetas de Baal e os profetas de Azera no Monte Carmelo, e matou eles depois de mostrar o poder de Deus. Por que matou? Porque ele tinha que matar, porque era a única forma de acabar com aquela religião pagã que tinha dominado Israel. Acabar com os propagadores daquela seita demoníaca que tirava a glória e o louvor de Deus e dava a um demônio chamado Baal. E Paulo diz na carta aos Filipenses que todos os joelhos se dobrarão no céu, na terra e no inferno, e todos reconhecerão que Jesus é o único nome que merece ser glorificado no céu, na terra e no inferno. Então olha só, ele precisou aniquilar os profetas para poder desarraigar aquela religião pagã, demoníaca do Estado de Israel. Acabe era um tanto faz, então tanto fazia ele estar agradando a Jezabel, como ele está se submetendo a Elias, porque ele tinha medo do povo. O povo reconheceu que o poder de Deus estava com Elias, e dessa forma então ele não teve reação. Mas quando ele contou para Jezabel, o bicho pegou. Ela ficou muito fera, ela queria aniquilar com Elias de todas as formas, e Elias precisou fugir de novo. E Elias foi falar com o Senhor, e o Senhor preparou um modo de salvar Elias. Depois nós temos uma outra ocorrência. Elias ressuscita o menino. É claro, isso aconteceu antes de ele voltar para trazer chuva para Israel. Mas ele ressuscitou o menino na casa da viúva. O menino morreu, de repente ficou doente, morreu. A mãe do menino foi se queixar com Elias, e Elias pegou o menino, pôs num quarto e orou por ele, como diz em 1 Reis capítulo 17, versículo 21 até o 23. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, o teu filho vive. Então a ousadia, como é que você poderia pegar uma criança morta e dizer: olha, eu vou trazer esse menino de volta? Como é que você sabe que Deus vai te ouvir? É confiança, a ousadia da confiança no Senhor. Eu sei que Ele é fiel, eu sei que é para o meu bem, eu não sei porque aconteceu, mas é para o meu bem. Quando Ele ressuscita uma pessoa, quando Ele não ressuscita, quando as pessoas se vão, nós precisamos confiar no Senhor, confiar que Ele faz sempre o melhor. Eu posso não entender como isso pode ser melhor para mim, mas é o melhor. Em 2006, Ele permitiu que 2 marginais matassem meu irmão, o irmão com quem eu tinha mais amizade, intimidade, comunhão, inclusive nas coisas de Deus, compartilhávamos tudo, e de repente foi assassinado. Então aquilo para mim foi uma dor terrível, eu não sabia como suportar, mas o Senhor mesmo veio me confortar, porque as pessoas em redor, ninguém pode te confortar numa hora dessa, não existe palavra que conforta seu coração, mas o Senhor sabe amenizar a sua dor e fazer você confiar. No 3º dia, Ele veio falar comigo. Ele usou uma menina de 18 anos, numa reunião de oração, para falar comigo. A Luana, filha do Bravo, ela entregou o recado do Senhor para mim, mas assim, de uma forma contundente. Eu relatei isso num livro que eu escrevi, chamado Sem Medo de Viver. Depois eu vou deixar o link na descrição, se você se interessar em comprar o livro, está na editora, no site da internet. Conta justamente o testemunho
do resgate de uma família, na minha família, como o Senhor trouxe meu pai da Bahia com 3 anos de idade, e por todas as peregrinações dele, e a minha chamada para servir a Deus, e depois o meu irmão Dorival, e como ele se tornou um evangelista. E aí vem a história da morte, e no 3º dia depois da morte dele, o Senhor usou a menina para falar comigo, coisas incríveis, sabe? Tem hora que eu paro para pensar, e até hoje eu não acredito, meu Deus, como é que pode? Foi a manifestação mais linda de Deus na minha vida, naquela noite, aquela boca da noite, naquele final de 2006, que confortou meu coração, que tirou aquele fardo pesado que eu estava carregando, que ia me matar se o Senhor não viesse falar comigo. E eu nunca vi uma demonstração de amor tão grande como soou aquela noite, na boca daquela garota, aquela voz amorosa. Você não sente amor, você sente a essência do amor. Não dá para descrever com palavras o que eu senti, porque é incrível estar na presença dele. Jesus é todo amor. Não dá para descrever, não dá para definir. Mas enfim, é isso que ele faz. Elias conseguiu ter essa confiança. Depois disso aconteceu mais um fato, que foi relatado antes, que ele matou os profetas de Baal, aniquilou a religião de Baal em Israel, e aí ele teve que fugir, porque Jezabel queria matar ele. Fugiu, dormiu num deserto, na sombra de uma árvore, deitou ali e dormiu, porque estava entrando em depressão, de tristeza, de medo, de pavor. O homem tem suas dificuldades. Esse é o grande problema que muita gente não entende. Muita gente julga, muita gente condena, não sabe que a fragilidade do homem não impede o poder de Deus. O homem é frágil, muitas vezes ele duvida, mas ele tem medo. Mas o Senhor, ele vem de encontro com uma pessoa, ele nos ajuda. Quando você fraqueja, quando você cai, quando você pode até pecar, mas se o seu coração for sincero, ele vem ao seu encontro, ele te levanta, ele te ajuda a caminhar no caminho da salvação. Ele não condena ninguém, ele não julga ninguém. Vai julgar um dia, mas hoje ele não é juiz, hoje ele é o Redentor, hoje ele é o Salvador. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 7 e 8, diz assim: E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha só que coisa incrível, né? No deserto, escaldante, sem água, sem alimento, o anjo do Senhor encontra Elias. O Senhor vem encontrar a gente, ele vem salvar a gente. Você é salvo muitas vezes de perigo, você passa em certos lugares que você não faz ideia de quantos livramentos o Senhor já te deu, porque o anjo do Senhor anda do teu lado, o anjo do Senhor te acompanha. Quando você pensa que está sozinho, você pode não ver, mas o anjo do Senhor está ali com a espada na mão, pronto para enfrentar os inimigos, os demônios que querem destruir sua vida. Os seus filhos, os seus familiares, as pessoas que você ama estão guardadas, porque Deus é fiel, Ele não vacila, Ele não se descuida, Ele cuida. E Elias então foi despertado pelo anjo, e o anjo disse: olha, levanta, come e bebe, porque você tem um caminho muito longo. E ele levantou e tinha pão e água, e ele comeu o pão e tomou aquela botija de água, e ali ele começou a andar. Falou: vou para o Monte Horebe, porque foi lá que Deus falou com Moisés, e ele vai falar comigo também. Possivelmente ele estava sentindo a falta dessa voz mansa e amiga que falava com ele. Às vezes Deus fica em silêncio, às vezes é momento da gente passar pela prova e Deus fica em silêncio. Você tem que entender, tem que confiar que o Senhor não te esqueceu, não se afastou de você, Ele apenas deixa você passar pela prova, porque você tem que mostrar de que matéria você é feita. A matéria que você era feita não importa. Ele fez de você uma nova criatura. Agora você é uma nova matéria. Agora você é fé, você é confiança, você é amor. Isso significa uma vida de íntima comunhão com Deus. A religiosidade de Acabe não significa nada. O que significa agora é você manter essa vida de íntima comunhão com Deus e honrar o nome do Senhor nos momentos mais difíceis da sua vida. E isso sim é fé, isso é convicção.
A outra personagem de quem eu gostaria de falar que também teve íntima comunhão com o Senhor é o profeta Eliseu. Eliseu era sucessor de Elias. Mas por que sucessor? Porque ele era servo de Elias. Quando Elias chega lá no Monte Horebe, quando Deus fala com ele, então ele pede para o Senhor: olha, tira minha vida, não quero mais. Chega, eu já fiz muita coisa e eu quero ir embora desse mundo. Eu sei que aí onde o Senhor vive é muito melhor, me leva para aí. Abre parênteses, eu estou indo para lá. Ele já me revelou. Fecha parênteses. Então, Deus falou: olha, tudo bem, mas no meu tempo, tá? Primeiro você vai ungir Azael, rei da Síria, vai ungir Jeú como rei de Israel, e depois você vai ungir Eliseu para ser profeta em seu lugar. Tá bom. Então ele saiu contra o Eliseu, estava lavrando o campo, estava arando a terra com uma junta de bois, né? Aquele arado de que boi puxava. Ele chegou, pegou a capa dele e jogou em cima do Eliseu. E Eliseu entendeu o recado na hora. Quando o homem é de Deus, ele entende a palavra de Deus. Quem complica tem que ter cuidado, tem que orar, tem que pedir graça, pedir luz, porque não entende a palavra de Deus. Mas Eliseu entendeu a palavra de Deus. Eliseu disse: peraí, só tem uma coisinha que eu tenho que fazer. Você está me chamando para te servir? Tá bom, deixa eu despedir do meu pai e da minha mãe primeiro. Pode ir, mas não demora. Ele foi, despediu do pai e da mãe, voltou, matou os 2 bois que estavam ali, pegou aquele arado que ele tinha ali, que era feito de madeira, e usou aquilo como lenha, cozinhou a carne, assou a carne, não sei, e serviu para todas as pessoas que estavam por ali com fome. Falou: agora eu posso te seguir. Ele se desvencilhou de tudo que estava impedindo ele. Ele jogou fora. Tem coisas na vida da pessoa que ela tem que eliminar para servir a Deus. Você precisa jogar fora, porque Paulo mesmo disse: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Tem que se tornar uma nova criatura. Tem que ser uma nova pessoa. Tem que abandonar a vida velha, os hábitos velhos, os maus costumes, as coisas pecaminosas, ou mesmo aquelas coisas que não são pecaminosas, mas que pode te proporcionar o pecar, e você se afastar disso. Mata os bois, queima a lenha, destrói o arado, acaba com aquela vida antiga. Sua vida agora é seguir Elias, é deitar água nas mãos dele, é ajudar ele. Vai lavar a mão, joga água, ele vai comer, traz o prato para ele, serve ele. Você vai servir o homem de Deus. Porque o homem de Deus merece ser servido? Talvez não, mas Deus cuida do seu povo. E o homem de Deus não tem que cobrar isso não. Você tem que me servir, eu sou homem de Deus. Espera aí, vai devagar, baixa o tupete aí. Deus sabe se você merece ser servido ou se você tem que servir. Então, para com essa arrogância. Tem muitos obreiros, muitos pastores que vão falar isso: tem que cuidar de mim, eu sou homem de Deus. Você foi chamado para cuidar das ovelhas, não para ser cuidado. Se você tiver que ser cuidado, Deus vai pôr alguém na sua vida que cuida de você. Não se preocupa com você, não se preocupa com o rebanho, não se preocupa com você, não se preocupa com a obra de Deus. Para de pensar na sua estatura, na sua posição, e começa a pensar nas almas que precisam de salvação. Você foi chamado para chamar almas para o reino de Deus, e não para se encher de glória, para ficar no púlpito batendo no peito: eu sou o homem de Deus, eu sou chamado de Deus e sou de Deus. Para com isso, para com essa palhaçada. Vai se converter, vai ser um pouco mais humilde. E pode deixar que, se você for humilde bastante, que agrada a Deus, Ele vai pôr alguém na sua vida para te servir. Você vai ser muito bem servido. Mas não se preocupa com isso não, tá? Bom, agora nós vamos falar de Eliseu. Eliseu entrou na vida de Elias, e algum tempo depois, o Senhor revelou para Elias: olha, você vai para um lugar longe do Eliseu que eu vou te tirar. E Elias falou: tudo bem. E Elias falou para Eliseu: olha, fique aqui que eu vou até a cidade de Belém. Mas o Senhor tinha revelado para Eliseu também, porque os dois eram homens de Deus. Sabe, quando o homem é homem de Deus, a revelação não vai só por um lado. Deus não dá o Espírito por medida, Ele te enche do Espírito. Ele falou com aquela pessoa, Ele fala com você também. Eliseu sabia.
mas não disse nada, porque eu não preciso ficar falando, nossa, Deus está falando comigo, eu sou homem de Deus, Deus não precisa disso, basta que Ele te usa, basta que Ele fala com você. Eu vou até Belém, você fica aqui. Não, senhor, eu vou com o senhor até Belém. Chegou até Belém, Elias pensa assim, agora, como é que eu vou me livrar de Eliseu? Eliseu, fica aqui que eu tenho que ir em tal lugar. Eu vou também. Ai, meu Deus, e agora? Chegou lá, conversa, disfarça e tal. Eliseu, fique aqui que eu vou até o Jordão. Eu vou contigo também. Elias falou, não vai ter jeito, eu não vou conseguir me livrar dele. O que eu faço, Senhor? Foi até o Jordão. E quando chegou no Jordão, olhou para um lado, para o outro, pensou, estou perdido, ele não vai me largar. É um exemplo que nós devemos seguir, não podemos largar o homem de Deus. Sabe, porque são tão raros, são tão poucos, que nós podemos nos perder no caminho se nós largarmos o homem de Deus. E precisa saber conhecer quando o homem é homem de Deus. Ele segue o exemplo de Jesus. Bom, não tinha outro jeito então, Elias perguntou para Eliseu, o que você quer que eu faça por você antes que o Senhor me leve? Não adianta esconder nada, né? Porque ele já está sabendo, o Senhor revelou para ele. Em todas as cidades, todos os lugares que eu passei que tinham profetas, homens de Deus, esses profetas se aproximavam de Eliseu e diziam, baixinho, você sabia que o seu Senhor vai ser tomado de você hoje? E Eliseu respondia, eu também sei, cala a boca. Não precisa ficar dando alarde, ficar falando as coisas. Quem tem que saber é só quem tem temor de Deus, só quem glorifica Deus. Porque quando Jesus foi falar para Pedro e Tiago e os outros discípulos que ele ia morrer e depois ele ia ressuscitar, Pedro repreendeu ele, Senhor, isso jamais te acontecerá. E ele precisou repreender Pedro, para trás de mim, Satanás. Você não sabe os planos do meu Pai? Você só sabe das coisas da carne? Seu carnal. Então nós precisamos comunicar com as pessoas que glorificam a Deus. O Senhor falou comigo que o meu tempo está chegando. Em setembro, dia 22 de setembro passado, fez um ano que o Senhor me revelou de várias formas que vai me levar. Eu estou feliz porque eu sei o que me espera no além, eu sei que eu posso confiar no Senhor. Aliás, não tem mais ninguém em quem eu possa confiar. Mas no Senhor eu posso confiar toda a minha vida, minha alma, meu destino na eternidade, e coisas melhores virão, porque como Paulo disse na carta aos Coríntios, as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, as coisas que não subiram à imaginação do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu sei que coisas maravilhosas me esperam na glória. Estou ansioso. Creio estar terminando minha tarefa, vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, transmitir ensinamento, trazer palavra de conforto, mostrar o caminho da salvação, dizer para as pessoas não dormirem sobre os louros da vitória, porque muitas pessoas se julgam salvas e estão perdidas. Então nós temos que todos os dias batalhar por uma fé que uma vez foi dada aos santos, como disse Judas na sua epístola. Elias precisou atravessar o Jordão, ele já tinha muita intimidade com Deus, então ele pegou a capa, dobrou a capa, bateu nas águas e as águas se abriram e ele passou o rio Jordão com o pé enxuto. E Eliseu na cola dele. Por que não se deixa o homem de Deus? O homem que tem a unção de Deus, nós temos que estar perto, porque o Senhor vai abençoar ele e vai nos abençoar também. E nós temos muito que aprender com o homem de Deus. E atravessou o Jordão e os dois iam conversando como dois amigos, dois irmãos, duas pessoas que tinham intimidade, comunhão. Notem que eles não estavam num templo religioso. Então, de repente, aquele barulho ensurdecedor, e veio aquela carruagem de fogo do céu e separou os dois. E um redemoinho levou Elias ao céu. É claro que ele não foi de corpo e alma, ele foi transformado naquele momento ali, porque Paulo ensina que a carne e o sangue não podem herdar a incorrupção. Ele foi transformado naquele momento e levado para a glória. E apareceria depois, muito tempo depois, quando Jesus estivesse no seu ministério terreno, lá no Monte Tabor, e apareceria lá, juntamente com Moisés, para falar com Jesus a respeito da sua morte, que aconteceria poucos dias depois,
e também da sua ressurreição. Uma forma de confortar. Como isso é possível? Eu não quero questionar, não vou entrar nesse mérito. Deus é Deus e não tem que dar satisfação porque Ele é Deus para ninguém. Jesus é o Senhor e não tem que dar satisfação. Moisés e Elias apareceram. Mas não vem com história de espiritismo não, tá? As pessoas que morrem não voltam mais. Isso é muito claro, ensino claríssimo nas Sagradas Escrituras. Lázaro não pôde vir ao mundo dos vivos para dizer aos irmãos do rico que se convertessem. Abraão disse: isso não é possível, tem um abismo que nos separa. Mas nós precisamos entender que as regras que foram feitas por Deus não se aplicam a Ele, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele faz tudo que lhe apraz, Ele não dá satisfação para ninguém, não tem porquê dar satisfação para alguém. Mas então, Elias foi levado e Eliseu começou a ficar indeciso e pegou aquela capa de Elias que caiu, porque Elias disse para ele: o que você quer que eu te faça antes que eu seja levado de ti? E ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias respondeu: você pediu uma coisa difícil, mas se você me ver quando eu for arrebatado, você vai receber. Se você não me ver, você não vai receber. E ele viu. Olha que ele viu a carruagem de fogo separando eles, o redemoinho levando Elias ao céu. Ele clamou: meu pai, carros do céu e seus cavaleiros. Ou seja, os anjos fazendo a obra ali na hora do resgate do profeta Elias. Levantou-se, pegou a capa de Elias que caiu e feriu com ela as águas e disse: onde está o Deus de Elias? E as águas se abriram e ele atravessou. Isso é comunhão, isso é muito mais do que religião. Mas as obras de Eliseu não pararam por aí. Lá no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 3 e 7, ele aumenta o azeite da viúva. Uma mulher veio procurar Eliseu e disse: olha, meu marido morreu e tinha muitas dívidas e eu não tenho como pagar, e o credor veio para levar meus filhos como pagamento, como escravo. E Eliseu falou: olha, arruma vasilhas emprestadas e faz o que eu estou te mandando. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e elas enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivam do resto. Interessante notar que Eliseu não pediu para ela pegar uma 10ª parte daquele azeite e levar para o templo, né? É só uma entrada nesse assunto, eu não vou discutir isso agora, mas nota bem, Deus não é mesquinho. A mulher precisava do azeite, Deus deu o azeite para ela. Pega o azeite, vende, paga a dívida, e o que sobrar vai alimentar você e seus filhos. Tem gente que às vezes deixa de suprir as necessidades da família para levar o dinheiro na igreja, porque quer ser promovido a diácono, a presbítero, a pastor, quer ser fiel, né? Primeiro você tem que cuidar da sua família. Paulo diz que quem não cuida da própria família renegou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, não seja hipócrita, seja uma pessoa que tem intimidade e comunhão com Deus. E os seus interesses pessoais pode esperar. Se você tem família, primeiro vem a família, depois você, tá? Houve uma outra ocasião também, um pouco depois, quando Eliseu fez uma coisa surpreendente. Ele orava, deitava para dormir. Quando ele estava dormindo, ele começava a sonhar que ele estava lá na Síria. E ele ouvia o rei da Síria fazendo planos para invadir Israel. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 12. E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel todas as palavras que tu falas no quarto de dormir. Então ele fazia os planos, e quando Eliseu dormia, o Senhor mostrava em sonho: olha, o rei da Síria está fazendo planos assim, assim, assim.
Então ele mandava avisar o rei: não passe em tal lugar que o rei da Síria está te esperando com uma emboscada. E o rei de Israel passava em outro lugar. Aconteceu uma vez, duas, três, 10. E o rei da Síria começou a ficar incomodado, reuniu os generais dele e disse: tem um traidor aqui no meio. Como assim? Alguém está informando o rei de Israel os meus planos, porque eu traço um plano, o cara vai estar sabendo de tudo. Então um deles falou: Senhor, você não sabe que existe um profeta em Samaria? O nome dele é Eliseu, e Deus mostra para ele em sonho tudo que o Senhor fala, todos os seus planos. Ah, é? Tá, então vamos dar um jeito nesse profetinha, vamos ver se Deus é com ele mesmo. Manda o exército cercar Samaria. E Eliseu está dormindo. Ele tinha também um servo, Geazi, que passava o tempo com ele, ajudando, servindo, porque já estava velho e ficando doente, precisava de alguém que ajudasse. Então eles dormiram, e quando o Geazi acordou de manhã, saiu para abrir a porta e viu os morros cheios de exército, carros e cavalos e cavaleiros, e voltou correndo: Senhor, Senhor, nós estamos cercados por um exército tremendo, um exército terrível. E Eliseu saiu na porta, olhou e falou assim: não temas, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E Geazi não acreditava, ele era um homem sem fé. Meu Deus, não é possível, olha o exército ali. E Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desse cego para ele ver. Quando o Senhor abriu os olhos de Geazi, por cima do exército do rei da Síria tinha um verdadeiro exército de anjos e arcanjos pronto para defender não somente Eliseu, mas toda Samaria. Nós precisamos ter essa visão de Eliseu. Nós precisamos ter essa intimidade de deitar na nossa cama, o Senhor vir e falar: olha, vai acontecer isso, 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 isso. Porque o Senhor sempre fala com a gente, mas muitas vezes nós somos insensíveis à voz do Espírito. Nós somos insensíveis: ah, foi só um sonho, é coisa da minha cabeça. O Senhor me revelou que vai me levar, eu já disse. E foi no dia 22 de setembro de 2018, e eu pedi uma confirmação, porque alguém não acreditou. E uma semana depois, certinho, no dia certo, o Senhor confirmou que ia me levar. Eu falei: ótimo, glória a Deus, estou pronto, estou preparado e quero ir mesmo. Mas essa pessoa ainda continuou duvidando, e eu orei mais um pouco: Senhor, confirma mais uma vez, porque tem gente falando que isso é coisa da minha cabeça. E aí, alguns meses depois, o Senhor mostrou para uma garota que é minha aluna, uma menina de 13, 14 anos, que mora em Pitangueiras, numa outra cidade. Mostrou para ela a mesma coisa. Então eu entendi que esse sonho que ele deu para ela, para não ficar pensando que é coisa da minha cabeça, é a voz do Espírito. Falou 2 vezes comigo e foi lá e falou com ela também. Por que não acreditar? Por que duvidar? Por que temer? A glória é melhor. A glória de Deus é infinitamente melhor do que o que o mundo oferece. O que o mundo oferece aqui é tristeza, é angústia, é velhice, é sofrimento, é rejeição. Mas na glória não tem nada disso. Depois disso acontece uma outra cena interessante. Naamã. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, mostra a cura de Naamã, o general do exército do rei da Síria, que era o todo-poderoso ministro da guerra, mas era leproso. E ele vem até Eliseu, e Eliseu manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E quando ele dá o 7º mergulho, ele sai da água, a pele dele parece a pele de um bebê, limpa, sedosa, macia, jovem. E ele se converte imediatamente ao Deus de Israel. Como Deus é glorificado. Como é que Eliseu podia saber? Fé, confiança, saber que Deus é fiel, que a gente jamais está enganado, ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Bom, agora eu gostaria de citar um outro caso, a história de Pedro e João, aquele mesmo Pedro trapalhão, aquele mesmo Pedro que falou para Jesus que ele estava enganado, que não ia morrer não, que aquelas coisas não iam acontecer com ele. Agora convertido, agora um homem de oração, um homem que recebia visões de Deus, ele vai ao templo para orar. A finalidade deles ir ao templo era orar. Sabe, nós precisamos ter
essa disposição, essa boa vontade, e você dobrar o joelho para orar e não ter pressa de se levantar e dobrar o joelho para orar e falar mesmo com Deus e desligar o seu pensamento de tudo, da panela que está no fogo, do telefone que toca, do vizinho, do amigo, do irmão, do problema, do trabalho, de tudo, desligar de tudo. Agora é eu e o Senhor. Eu vou falar com o meu Senhor e sentir prazer nisso, sentir alegria nisso. Estou falando com o Senhor. Senhor, olha os meus problemas. Senhor, olha a minha alegria. Senhor, eu agradeço por tudo que o Senhor fez por mim. Senhor, eu espero providência nesse sentido, porque nós estamos passando por esse problema e o Senhor é a nossa solução. E não ter pressa de se levantar. Não ter pressa. Vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Há alguns anos eu tenho esse caderno. A única finalidade dele é registrar os nomes das pessoas por quem eu quero interceder nas minhas orações. Todo dia de manhã, todo dia levantar e dobrar o joelho e falar com Deus e mostrar para Ele as minhas necessidades e os meus desejos e o que eu quero que Ele faça. Essa intimidade precisa existir. E lá vai Pedro e João agora para o templo, né, pensando, vamos dobrar o joelho, vamos falar com Deus, vamos pedir poder para pregar o Evangelho. Porque pedir poder de Deus não é para se aparecer, não é para ficar só falando em língua estranha na igreja. A gente fala em língua estranha na igreja o tempo todo. Não é errado falar em língua estranha, mas a gente faz isso para se aparecer. E fala em língua, e chora, e grita. E quando sai dali, não tem uma palavra para ninguém. Trabalha o dia todo com os amigos, ninguém sabe que ele é crente. Ou sabe por causa dos hábitos dele. Nunca fala de Jesus. Nunca fala para as pessoas, olha, você tem que mudar de vida, você precisa se converter, você precisa conhecer o Evangelho, trazer uma palavra de fé, de esperança, de convicção. Olha, o caminho que você anda é caminho de condenação. Há caminho que ao homem parece direito, mas o caminho deles são caminhos da morte. Nunca tem uma palavra de Deus para ninguém, às vezes nem para a família. Senta com a família, almoça, janta, conversa, fala de tudo, fala do governo, fala do prefeito, fala do vizinho, fala dos amigos, mas não fala de Deus, não se lembra dele. Jesus disse, do que está cheio o coração, disso fala a boca. Então se você está cheio de Deus, fale de Deus para as pessoas. Lembre-se que elas têm uma alma e que elas vão para o inferno. Pedro e João foram pedir poder para pregar o Evangelho, porque ali a situação era complicada, era pregar na rua e ser preso, ser morto, né? Então eles precisavam do poder de Deus. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 até o 8, está escrito assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona, eram 15 horas. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomou ele pela mão direita e o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Eles estavam no templo, mas eles também tinham comunhão com Deus. O problema de quem vai no templo muitas vezes é esquecer de ter comunhão com Deus, é esquecer de ter intimidade, é pensar que a Bíblia é feita só para levar na igreja, para você ler a hora que o pastor fala, vamos ler em tal capítulo. Depois você fecha a Bíblia, vai para casa e põe ela lá e fica empoeirado. Não gosta de ler no papel? Leia no computador, leia no celular, leia na internet. Não tem esses recursos? Leia no papel. Precisa ler, precisa conhecer. Jesus disse que nós pecamos porque nós não conhecemos as Sagradas Escrituras. Então só de não conhecer as Sagradas Escrituras, isso já gera um erro, já gera um pecado. Precisamos conhecer, precisamos viver no templo com intimidade com Deus. Ou se você não puder ir no templo, mantenha intimidade com Deus. Ele jamais vai deixar de identificar alguém que chama ele. Você é íntimo de Deus. Se você tem intimidade com Deus, você é amigo dele.
Ele te conhece por nome. Ele sabe quem é você. Você acha graça diante de Deus. Todas as vezes que você ora e você fala, Senhor, eu preciso disso, Ele está pronto para te socorrer. Receba essa palavra. Tenha intimidade com Deus. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.